really glad to be here. É muito bom estar aqui na vossa comunhão e participar deste tremendo. It's a blessing to be in this service, tremendous service that we are having. Deus tem abençoado o meu coração. God has blessed my heart. Feliz por ver o grande grupo de irmãos que nós temos aqui. I'm happy to see a large group that we have here today. Imensa alegria também poder ter o Sr. Elton e Dona And also Margarida. Ms. Elton and Margarita. Preciosos para a nossa vida e para o nosso ministério. It's a blessing for our hearts and our ministry. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor Eliseu I praise God for the life of Pastor Eliseo and his wife. O investimento que estão fazendo aqui. The investment that they're doing here. Eu creio que só Deus, na sua bondade e capacidade, pode avaliar I believe that o only investimento God deles nesta can obra. do this in their lives to help them and bless them like this. Eu peço que continuemos orando e fortalecendo o casal com as nossas orações. I ask you guys to keep praying for the pastoral couple here because it's not easy to do this. E que o ministério cresça para a glória de Deus. And that the ministry will grow for the glory of God. Feliz por estar aqui numa congregação com pessoas de várias nacionalidades. I'm very happy to be here with a congregation of different nationalities. Nos dá a dimensão certa daquilo que Deus quer que aconteça. Give us the right dimension for what God wants to happen. Somos um povo, We are one people. apesar das diferenças, Even though we have differences, nós somos o povo de Deus. we are the people of God. E que Deus possa abençoar o nosso coração. And may God bless your heart today. Temos uma palavra hoje de manhã, a pregação da palavra de Deus. We have a word for you guys today. Mas eu gostaria de apresentar alguma coisa sobre Cabo Verde. I want to show you something about Cape Verde. Eu sei que vivem ansiosos por saber aquilo que acontece I know nas that ilhas de Cabo you guys are anxious to see what happens in the islands of Cape Verde. E eu pensei, visitando as igrejas, And I was just visiting churches. seria bom falar de Cabo Verde It would be good to talk about Cape Verde. na primeira pessoa. And first person. E se depois tiverem perguntas sobre o nosso trabalho, So if you have questions about our work nós in Cape gostaríamos Verde, também de lhe apresentar as respostas. we also want to give you answers for your questions. Portanto, nós temos a Igreja do Nazareno, no distrito de Cabo Verde. So we have Nazarene Church in Cape Verde. Vamos ver algumas etapas do nosso trabalho. We're going to see some of the stuff that we do in Cape Verde. E onde estamos e para onde vamos. And where we are and where we are going. Temos um distrito em Cabo Verde. We have one district in Cape Verde. O distrito é regular. It's a regular district. Isto significa que tem governo próprio, nacional. It means that it has its own government, the national government. E tem também sustento It has próprio. its own supplies. Todo o trabalho em Cabo Verde All the work in Cape Verde, é suportado por dízimos e ofertas dos nazarenos it's de by Cabo offerings Verde. and tithes of Cape Verdeans. E também enviamos ofertas para outros campos. We also send offerings to other countries. Temos 56 igrejas organizadas. We have 56 churches in Cape Verde. Kiana, can you go back, please? Nós temos 56 igrejas organizadas, So we have 56 churches, vários pontos de pregação a nas lot, diferentes a ilhas. lot of places of preaching in different islands. Temos um seminário de ensino teológico We que have, está em São Vicente. we have a seminary of theological teaching. E a nossa membresia atual é de 6.516. And our members are 6,517 Nazarenes. Portanto, nós temos as nossas queridas ilhas de Cabo Verde, So those are the islands a of Cape costa Verde ocidental da África. and the east coast of Africa. Temos igrejas e pastores. We have churches and pastors. A projeção não está numa dimensão I know grande, it's not really large so you can see it, but those are the mas churches that we é have. a lista atualizada das igrejas onde estão e também dos obreiros que So trabalham that's the churches that we have and the pastor that are leading em those cada work localidade. in each location. O Seminário Nazareno The Nazarene Seminary, provê educação teológica para pastores. it teaches pastors, theological teaching for pastors. O seminário está sediado em São Vicente, It's located in São Vicente. mas hoje temos ensino descentralizado
nas outras ilhas. But we also have other places that are teaching. Queremos preparar pastores We want to prepare pastors e também qualificar leigos and also qualify others who are willing to para o ministério. for the ministry of God. Temos um bom grupo na praia, de 22 alunos, A great group in Praia, it's 26 e people. temos 8 alunos da Ilha da Boa Vista. And we have 8 students in Island Boa Vista. Temos um resumo da nossa história de educação. That's the resume of our education that we're Começamos com uma doing. escola bíblica, We start with Sunday's Bible o school Seminário Nazareno, and the Nazarene Seminary. fundado em 1956 pelo reverendo Elton Wood. It was founded by Elton Wood in 1956. E agradecemos ao Senhor pelo investimento. And I thank you for all the investment in your time and your life for that place. Muito bem, nós temos a classe do Seminário Nazareno, a Those are- classe de alunos internos. Those are the students that are going to the seminary, the Nazarene Seminary. Do lado esquerdo nós temos a classe que estuda na cidade da Praia. And the left side, we have the people who study in E no lado Praia. direito nós temos a classe que estuda também na Ilha da Boa Vista. And the right side, we have the people who study in the island of Boa Vista. Portanto, há a grande abertura para o ensino So it's a great opportunity for you to em Cabo Verde. learn the Word of God and theological teaching in Cape Verde. A igreja desenvolve vários ministérios com jovens, casais, adolescentes. The church has a lot of ministries with young adults and couples. Nós temos o programa rádio da Hora Nazareno. We have a radio program called The Time of Nazarene. Hoje nós temos o filme Jesus, We have the movie Jesus. em crioulo de Sotavento e também de Barlavento. Ben Badil. Badil e Sotavento, não é? Temos retiros de casais que as igrejas fazem durante We have Bible o studies for ano. couples that we do during the year. No campo do evangelismo nós temos uma junta distrital de evangelismo. In evangelism, we have a group of men working with Tem o them. pastor António Gonçalves como And we have responsável. Pastor Antonio Gonçalves, the leader. Temos Caravana para Cristo, We have Caravan for Christ com o pastor Noel Alves. with Pastor Noel Alves. E nós estamos a trabalhar com evangelização de crianças. O pastor Eliseu Delgado está numa formação no Brasil. We're also working with children with the one in charge is Pastor Delgado, and he's studying in Brazil. Também nós temos imagens de vários retiros Those are pictures of de retreats casais of couples que that são we had realizados em Cabo Verde. that's realized in Cape Verde. That took place in Cape Verde. Temos igrejas de autossustento. We have churches that just supply themselves, Algumas não são de autossustento. self-supported. Temos 32 igrejas que dependem financeiramente do distrito. We have 32 churches that depend financially of the E para district. tal, a contribuição das igrejas So é the churches are importante. helping. It's very important that they're helping them. E graças a Deus, mesmo no ambiente de crise, nós temos estado a pagar os pastores pontualmente. And even though we're going through economic crisis, we are paying pastors. Praise to God. Não há nenhum atraso salário They're pastoral. all getting their checks, so they're not late on their paychecks. Praise God. Os pastores estão incluídos no sistema de previdência social The pastors are including of a social security plan que provê assistência médica that provides e medicamentos and medical assistance and insurance. e também pensão quando chegam à reforma. They're also 401k, 401k. Evangelismo. Evangelism. Nós temos grandes zonas de expansão em Cabo We Verde. have a great area in Cape Verde. O nosso alvo é chegar a lugares onde nunca chegamos The com o target is Evangelho. to go where no one ever gone before. Estamos em Porto Mosquito. We are in Puerto Mosquito. Temos um grupo que foi batizado em Porto Mosquito. It was the group that was baptized in Puerto Mosquito. Trabalhamos também com algumas comunidades. We've been working with a lot of communities. Temos uma igreja organizada com cidadãos da Guiné-Bissau. We have churches organization with people from Guinea-Bissau. E o alvo é poder trabalhar com as várias comunidades And the target vivem is to agora be em able to Cabo work Verde. with a lot of communities of Cape Verde. Portanto, nós temos imagens de cultos ao ar livre e com a comunidade da Guiné, Those are more pictures of services that we had from people from Guinea. numa zona chamada Tira Chapéu. And a place called Take Your Head Off. That's what it's called.
Chegamos também a uma comunidade So we are in a community now conhecida como Comunidade dos Rebelados de Santiago. called a community called the Rebels of Santiago. Uma comunidade muito fechada. It's a very, very close community. 16 pastores visitaram a comunidade. 16 pastors have visited that community. Fomos bem recebidos. We were well welcomed. Tomamos um pequeno almoço, tomamos o almoço com eles. We ate with them, we had fellowship with them. E o pastor Noel voltou e ficou alguns dias na comunidade. And Pastor Noel, he came back and he stayed a couple of days in their community. Foi apresentado o filme Jesus. And he presented a movie, Jesus, to them. E nós podemos ter lá um campo para uma futura igreja. And we can have a place for a future church in that close community. Eu peço que orem a favor da comunidade. And I ask you to pray for that specific community. Também a favor das crianças And da also nossa for the comunidade. children there. Portanto, nós temos tido impactos evangelísticos e encontros em diversas ilhas. So we have done a lot of works and services of God in those islands. And baptisms Batismos em conjunto as a community das igrejas. of the churches. Portanto, nós temos aqui imagens, More pictures. pastores e pessoas que foram batizadas. Pastors and people that have been 117 baptized. pessoas foram batizadas. I think 16 or 17 people were baptized that day. 116, I'm sorry, 116 were baptized that day. Encontros que estão a ser realizados em diversas ilhas, nós temos imagens. Meetings that happen in various islands. Já construímos alguns templos. We built those temples. O último que foi inaugurado The very last one that we built foi em Santo Antão was in Santo Antão. e é Memorial António e Gregória Gomes de Jesus. It is called Antônio Gregório Gomes de Jesus. Nós construímos outros, portanto nós temos Cristiano Monteiro em We have Rabo others. We have Cristiano Monteiro Álvaro Andrade in em Patim, Alvadrade in Patique. e o nosso plano é poder construir outros templos e homenagear também pastores e and we want to missionários build da other Ação de Cabo temples Verde. around the island. Temos planos para construir também prédios e casas pastorais. We also want to build buildings and pastoral houses. Tem havido também uma grande participação das igrejas. Also, a great participation of the churches have been happening. Pelo Natal e pela Páscoa, For Christmas and Easter, juntamos os orfeões das igrejas we got all the choir for all the churches from all the para churches, apresentações na Assembleia Nacional. so they can present in the National Assembly. É um orfeão com mais de 120 pessoas. We have more than 120 people in our choir. Temos templos em construção, We have buildings that are in construction em volta do Monte, Santa Catarina. around Santa Catarina, Monte Santa Nós temos Catarina. também por construir. We're going to build. Precisamos construir mais templos. We need to build more temples. Nos órgãos pensamos construir o Memorial de Joaquim Semedo, que foi um evangelista de Santiago. And we want to build a specific building for memorial for Joaquim Semedo. Portanto, podem ver a lista das várias igrejas que nós temos por construir. So those are the plans that we want, all the churches that we want to build. Pedimos as vossas orações para que Deus possa dar recursos. And we ask for your prayers so God can help us to build those temples. Portanto, propriedades também More temples da igreja e construções que projetamos no futuro. plan of construction the plans that we have for the churches in Cape Verde. O nosso centro de acampamentos em São Francisco. This is where they go to retreat. Portanto, temos planta e nós temos todo o processo So we have all the pronto. process, everything is ready. Estamos à procura de financiamento para começar a construir ainda antes do final deste ano. So we need help for financial help so we can build before the end of the year. A igreja cabo-verdiana também está muito envolvida a igreja do Nazaré muito envolvida na sociedade cabo-verdiana. The church, Nazarene Church in Cape Verde, is also very involved in the Participamos community. in Cape Verde. em várias associações e comissões. We're participating in a lot of stuff, a lot of things that goes on around the community. The church is there. Portanto, nós temos uma ação na igreja, mas também fora. So we da have, igreja. yes, work in the church, but also outside the church. Temos projetos sociais, We have social projects, Liga Nazarena, Nazarene League, a Casa da Sopa, e nós temos vários Casa de outros Soup, centros and e a igreja a lot of também other things administra. that we do. Ok?
Nós temos uma fotografia da Casa da Sopa em São Vicente. That's the picture of the House de Soup in São Vicente. Temos algumas estruturas, mas há necessidade de investimento na área social e espiritual em Cabo We Verde. have structures, but we need to work in the spiritual life of the people in Cape Verde. It's also social life. Bem, nós temos estruturas que foram construídas, mas há necessidade de investir nas pessoas. Those are the things that we're helping invest in the lives of people. Como podem ajudar? Like, how can you help? Orando pelas igrejas, Praying for the churches. estabelecendo parcerias com as igrejas, Having contact with other churches and helping out. apoiando grupos de trabalho de testemunho, Helping the groups of enviando Bíblias e literatura cristã sending Bibles and Christian literature, e também fazendo donativos para os necessitados. and also donating for those who need, supplies and stuff. Muito bem. Junta bom de Cabo Verde. Junta bom de Cabo Verde. Pastor, você está para pegar também. Está bom? Está muito bom. Nós temos alvos para os próximos anos. We have targets for next year. Organizar 20 igrejas do We Nazareno, want to organize 20 Nazarene churches, alcançar os 15 mil membros. five every year. E nós temos a lista lá. And we want to podem ver. get 15,000 E members agora por favor da lista. for the Church of the Nazarene in Cape Verde. And that's the list of the work that we want to do. Muito bem, obrigado. Thank you. Temos tempo para pregar? Muito bem, Deus é fiel. Nós vamos tomar God is faithful. a sua palavra no livro de Atos, We're going to capítulo read 17, the Word of God in the book of Acts, chapter 17, versículo 1 até 7. verse from 1 to 9. Então vamos ficar no pé, eu peço o irmão If para you fazer stand in a leitura. reverence of the Word of God, I'm going to read Acts chapter 17, verse 1 to 9. When they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a Jews synagogue. As custom was, Paul went into the synagogue, and on the 3rd Sabbath day, he reasoned with them from the Scriptures, explaining and providing that Christ had suffered and rise from the dead. This Jesus I'm proclaiming to you is Christ, he said. Some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas, as did a large number of God-fearing Greeks and a few prominent women. But the Jews were jealous, so they rounded up some bad characters from the marketplace, formed the mob, and started a riot in the city. They rushed to Jason's house and searched for Paul and Silas in order to bring them out to the crowd. But when they did not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city officials, shouting, "These men who have caused trouble all over the world have now come here, and Jason has welcomed them in their house." They were deceiving Caesar's decree, saying that there was only one king called Jesus. When they heard this, the crowd and the city officials were thrown into turmoil. Then they made Jason and the others postpone and let them go. Amém? Deus abençoe Amen. a sua palavra. Há quase 30 anos sou pastor da igreja do Nazareno. I've been a pastor of the Nazarene Church for 30 years. Eu tenho sido pastor em diversas ilhas. I've been pastoring different islands in Cape Verde. Eu tenho contacto direto com as congregações. I have a personal contact with denominations. Durante este tempo também tenho lido muita coisa sobre igreja e crescimento de igreja. And during this time, I've been reading a lot of stuff about churches and growing churches. Há muito tempo atrás eu li num livro de um estudioso da Bíblia A while ago, I read in a book que a igreja passa por 3 níveis. that the church goes through 3 levels. Não temos crescimento sempre ascendente, We don't have just the growth of the church, mas temos vários momentos da vida de uma igreja. but we have the moments of the life of the church. E ele apresenta 3 níveis And he shows da us vida 3 de uma levels igreja. of the life of the church. O primeiro nível, The first level, ou fase, o primeiro nível the first level é o nível que ele chama de fase de riscos na igreja. is the level that they call is the level of risks of the church. É a fase que caracteriza a igreja nos seus primeiros dias. It's the phase of the church goes through.
Os membros são propensos a riscos. The members are risky. São muito devotos, They're devoted, muito consagrados very consecrated, e não hesitam em termos de sacrifícios. and they don't require in terms of sacrifices. Quando eu penso na fase de riscos, So when I think about the phase of risks, me vem à mente a Igreja do Nazareno dos primeiros dias em Cabo Verde. it comes to my mind, the Church of the Nazarene in Cape Verde of the Os first dias em days. que a Igreja era perseguida, The days that the church were persecuted, os crentes perdiam o seu trabalho, the Christians, they would lose their jobs, mas mesmo assim perseveravam but even though they persevered na fé in the faith, e iam a diversos and lugares they would go a lot of places para apresentar a palavra to present do Senhor. the gospel of Jesus Christ. E temos histórias interessantes So we have interesting stories que infelizmente não são conhecidas pela nova that geração. unfortunately the new generation do not know about those E eu stories. tenho lançado desafio no sentido de recuperarmos a grande história da Igreja no seu começo em Cabo And I Verde. want to give you a challenge for you to rethink and think about the Church of the Nazarene, how to start, all the things that they went through in the beginning. Há bem poucos dias, quando inauguramos o templo em Santo Antão, A few days ago, when we opened up a new church in Santo Antão, reconhecendo o Sr. António e Dona Gregória Gomes de Jesus, recognizing Senhor Antônio e Dona Gregória de Jesus, ficamos sabendo que em 1933, we came to our knowledge that 1983, Sr. António, 1933, 1933, I'm sorry, Sr. António Antônio, chegou a uma localidade chamada Garça he went to a place called Garça, e fez a viagem de mula and he traveled in a mule para apresentar ao povo a palavra to de Deus. present the people the Word of God. Eu fiz a viagem num carro, I took that trip, but in a car, num Mercedes, in a Mercedes. do irmão Bem-vindo, da Ribeira I Grande. have a brother of mine, a friend of mine that has one. E não é fácil o acesso até Garça, And it's not easy to access Garça, even from car, nos dias de hoje. in today's date. Eu pensei no sacrifício dele So I thought about that man, em his sacrifice, 1933, in 1933, ter feito aquela viagem doing that trip para levar a palavra. just to de Deus. bring the Word of God. Grande esforço, He put a lot of effort, a lot of strength, grande entrega, he put a lot on his espírito shoulders. de total consagração. He was totally committed to preach that word to that place. Mas temos uma outra fase da vida de uma igreja, But we had another level of the life of the church. que é a fase que o autor chamou a fase protetora But da it's igreja. the phase that calls protecting or protector phase of the church. Quando construímos os nossos templos, When we build our temples, adquirimos os nossos equipamentos, we buy whatever we need to buy, the equipment. conseguimos ser a estrutura We have a structure do templo in the temple, e conseguimos pagar as nossas contas and we can pay the bills. e o slogan da igreja, portanto a palavra da igreja, o pensamento da igreja And the thought of the word, the word of God, what the church believes eu estou aqui is, I'm here, e daqui ninguém me tira. and no one takes me away from here. E a igreja nesta fase, And the church in that phase, a intenção dela the intensity é proteger, is to protect, é manter is to keep o estado de coisas. the way you are. E ele continua And that church continues, falando sobre a igreja and that the pastor talks about the church e nos diz: and tells us, se a igreja se mantiver muito tempo na fase protetora, if the church stays too long in a protecting level, nós podemos de seguir a chamar o agente funerário. we can already call the funeral home. É a fase funerária da igreja. It's the time that the church will die. E as palavras da igreja no estado de igreja funerária, And the words of the church in a funeral scene, a funeral case, as palavras são: and the words are, nunca fizemos isto de uma outra forma. we never did this any other way. Portanto, nós temos a imagem correta daquilo que acontece nas congregações So we have the correct image of what happens in the e congregation também na vida das denominações. and of the life of denominations.
E quando eu penso na igreja, So when I segundo think a palavra de Deus, So when I think about the church and in the Word of God, eu vejo que a igreja I see that the church, é organismo vivo. it's a living organ. E existe necessidade There is necessities do corpo de Cristo of the body of Christ agitar a estrutura social do seu tempo, to shake the structure of the temple of the de church, agitar o ambiente do seu tempo to shake the how the church e is, de, movidos pelo Espírito Santo, and moving by the Holy Spirit, continuarmos a tocar as vidas touching people's lives no nosso tempo. of the people of our church. Eu tenho desafiado a igreja em Cabo Verde. I've been challenging the church in Cape Eu Verde. tenho dito, I have said há necessidade there is necessity de agitarmos to shake as instituições the de Cabo Verde. institutions of Cape Verde. Há necessidade de agitarmos o governo There de is Cabo necessity Verde. to shake the government of Há Cape necessidade Verde. de agitarmos as câmaras de There Cabo is Verde. necessity to shake E os dirigentes, the law of Cape Verde. e os dirigentes da comunidade And those who are in leadership em of the Cabo community in Verde. Cape Verde. Quando lemos a palavra de Deus, When we read the Word of God, a Bíblia nos diz the Bible tells us que Paulo e Silas that Paul and Silas, foram os maiores agitadores they da shook história. the story. E se tomarmos tempo para ler os capítulos anteriores, If we take time to read previous verses, vamos ver que tudo começou com uma visão. and we will see that everything started with one vision. Paulo está em Macedónia, Paul is in Macedonia. ele recebe a visão de Deus para passar, ele está em Troade, He's in Troad. sim, recebe a visão de Deus para passar para He Macedónia, gets a vision from God to go to Macedonia. que era conjunto de nações, There was a com group of conjunto de nations, a necessidades. group of necessities. E a palavra de Deus nos diz And the Bible tells us que Paulo não argumenta com Deus. Paul did not talk back to God. Ele não diz que precisa de formação teológica. He didn't say, I need theological Ele foundation. não diz que precisa de recursos. He didn't say, I need resources. Mas a Bíblia nos diz But the Bible que says imediatamente Paulo passou para Macedónia. that immediately Paul went to Macedonia. E vemos o impacto da sua obediência And we see the impact of his obedience na vida de uma senhora chamada Lídia in the life of the e old numa woman comunidade called de Lydia, senhoras and à beira do rio. in a community of women. E a palavra de Deus nos diz que a mensagem continuou And we see that the message kept going. e nós temos uma jovem adivinhadora sendo liberta de Satanás. And we have a little girl being freed from demons, from evil spirits. Vemos o progresso do trabalho, We see the progress of the work, mas of vemos Paul's work, também a resistência but do also the diabo. resistance of Paul. Paulo e Silas são tomados Paul and Silas, they're e taken levados para a prisão, and they're brought to prison. mas mesmo na prisão Deus se manifesta But even in prison, God was e there. eles são libertos de uma forma extraordinária por And Deus. miraculously, they are free. O carcereiro é salvo, The one who was taking care of them, a he's sua família saved. também é His salva, family saved. vergões são lavados naquela casa. Things are changed in that house. Broke E a hearts are palavra de being Deus nos broken. diz que Paulo prosseguiu And na the sua Bible missão. says that Paul went on in his mission. Que tudo começa That everything starts com uma visão de Deus with the vision of God e obediência and obedience à visão to the de Deus. vision of God. Entendo que cada de nós And saying that each one of us here, pode ser agitador, we can shake, agente de mudança. we can be shakers, we Se can formos change fiéis, if we are faithful cumpridores à visão de Deus. and follow and obey the word of God. Hoje de manhã eu entendo que a igreja hoje And today I believe that the church today usa muitas vezes muita diplomacia. uses a lot of diplomacy and all this fancy stuff. Não queremos tocar as pessoas. We don't want to change people. Não queremos tocar as vidas com a verdade. We don't want to change lives with the truth. Eu disse a irmã Carol, I said to Carol, eu ouvi parte da lição da escola dominical. I heard part of the Bible school that she was teaching here earlier. Eu considero ser a mensagem que precisamos hoje. And that I consider that the message that we need today. Uma mensagem que não é muito cômoda It's a message that will not comfort our hearts e in a que way. causa alguma perturbação. It causes us to seek to look inside Mas é a ourselves. mensagem que a igreja precisa. But that's the message that the church needs today. E quando lemos
o livro de Atos, And when we read the book of Acts, nós vamos ver we will see que Paulo e Silas Paul and Silas, desafiaram um sistema religioso. they challenged a religious Morto system, e corrupto. dead and corrupt. Eles tinham cultos, They had services, eles tinham atividades they religiosas, had religious activities, eles tinham algum movimento na igreja, they had a little something going on. mas a palavra de Deus nos diz que The word of God says os that corações estavam longe de their Deus. hearts were far away from Havia God. aparato religioso, It was their hearts were stopped. mas não before havia God. conteúdo de vida And there submissa were no relationship with ao God, senhorio de Cristo. obedience to the word of God and God E ele Himself. começou a pregar sobre o senhorio de Cristo, So he started to teach about God, que who God Cristo was, é o Senhor, about Christ, that Christ was que Ele deve God, ser o Senhor das nossas vidas, that Christ should be the Lord of our o lives. Senhor das nossas escolhas, For everything that we do, Christ das should nossas be the first emoções. one. And our thoughts, o verdadeiro Senhor da igreja. the true leader of the church, Como superintendente, as a superintendent, eu tenho visitado algumas I congregações. have visited a couple of different churches. Eu percebo que facilmente Satanás pode entrar And I see that easily the devil, he can enter in e desviar todo o propósito de Deus. and change all the purpose and plan of God. Em vez de nós termos igrejas sendo dirigidas por Deus, I see that we have churches being led by God. temos igrejas dirigidas por juntas We have churches led by the board que não estão submissas that are not ao submissive senhorio de Cristo. to Jesus Christ. E eu tenho dito, And I have said, há apenas um Senhor na igreja. there's only one God in the church, one Christ. Não é o pastor da igreja, It's not the pastor, não é a junta da igreja, it's not the board, não são os oficiais da it's igreja, not the officials of the mas church, Cristo but é o Christ Senhor is the da Lord igreja. of lords and He's the leader of the church. E todos nós And each one of us, devemos estar we submetidos should be submissive ao senhorio to the will de Jesus Cristo. of Jesus Christ. Aquele que deu a sua vida He no who Calvário gave His life e in através Calvary, do seu and through sacrifício His sacrifice, se tornou o Senhor He is das nossas vidas. of our lives. Paulo e Silas Paul and Silas tocaram changed sistema the religioso system, the religious corrupto. system. E há necessidade hoje And there's de necessity agitarmos também o ambiente religioso for us to das nossas change our igrejas. lives, to change the corruptness of our A lives. palavra nos diz que Paulo e Silas também The Bible says that Paul and Silas also, agitaram as coisas na praça pública. they shook the things in the park, in the public square. Saíram They went out e pregavam and they preached a palavra the word do Senhor. of God. Eu fico triste hoje And I got upset today quando percebo que when I see that a vida de muitos cristãos the life of a lot of Christians, não está a causar um impacto it's not impacting fora da igreja, outside the church. nos lugares de trabalho, And where we go at work, nos lugares onde frequentamos. or where we go. E poucos estão sabendo And a few people know que nós somos crentes. that we are Christians. Compramos e vendemos We buy and we como sell, fazem as pessoas fora da igreja. like people from outside the church do. Conversamos como conversam as pessoas fora da We igreja. talk like those people who are not in the church. Tratamos as pessoas como as pessoas fora da igreja. We treat people like they Tratam just, uma a outra. like the people from out the world, they treat each other. Mandamos mensagens por internet We do text message or through the como os internet, pecadores fazem. like sinners do. Estamos no Facebook We are in a Facebook, como os pecadores estão. like sinners are. Não causamos We don't have o impacto that impact fora. outside the church. E a tendência é uma certa acomodação. And the tendency is that we get comfortable. Deixamos de ser sal We're e not deixamos de salt. ser luz. We're not light. A miséria do mundo deixa de agitar o nosso coração. The misery of the world does not pump our heart and does not excite us anymore. What's going on out there for us to change and help? E achamos que a pressão é tremenda And we think that the pressure is tremendous e não podemos combater o mal. and we cannot go against the evil. Hoje de manhã, This morning, a caminho da igreja, coming to church, eu conversava com o Sr. Elton I was talking to Alton sobre a situação social e about espiritual da América social and spiritual situation of America. e a situação espiritual e social do mundo todo. And it's the situation of the whole world. E grito And a shout no coração dos fiéis, in the heart of those who are believers. a angústia And they're upset que o mal causa
Anguish that the evil puts in your heart, that you have it in your heart. E este sentimento deverá levar And that feeling should take us, a cada crente every Christian, a tomar uma posição, to take a position a se colocar nas mãos de Deus, and put ourselves in the hands of God, para ser embaixador de so Deus. we can be ambassadors of Christ. E crer que é We possível believe that it's possible. Deus mudar. God É possível change. Deus It's operar possible to God to também operate nos nossos dias. in the midst of us today. Quando nós lemos a história dos dias de Paulo, When we read the stories in the time of Paul, vemos que a cidade de Atenas we see that the city of Athens não era muito diferente wasn't too much different do nosso mundo de hoje. of our world today. O diabo sempre atacou. The devil always attacked. O diabo sempre The enemy always quis wanted vencer a igreja. to win over the church. Correntes do mal The a igreja enfrentou no passado. chains of evil, the church has been through so many of them. E nós enfrentamos também em nossos dias. And we go through today. Mas o que quero apelar hoje à igreja But what I want to tell you é today, para não concentrarmos a nossa mente and don't put your focus no tamanho do mal. on how bad or evil, Não how concentrarmos big evil no is. gigante, Just don't concentrate on the giant, mas que a nossa mente but that our mind esteja be concentrada concentrated, be no focused, poder da and ressurreição the de power of the Jesus Cristo. resurrection of Jesus Christ. Que o que Deus toca ganha vida. That what God touches gains life. Que Deus pode mudar lares. That God can change Que Deus pode homes. mudar God sociedades. can change Que Deus society. pode mudar indivíduos. God can change each one Que of Deus us. pode mudar o mundo. That God can change the Hoje world. eu sou feliz. Today I'm happy. Nós temos vários pastores We em have a Cabo lot of Verde pastors in Cape Verde que anteriormente estavam nas drogas, that they were in drugs, que anteriormente estavam longe de that Deus they were far away from e agora God, são pregadores do but now they Evangelho are preachers of the Word of God por causa do poder. because of the power of the truth and resurrection of Jesus E Christ. nós cremos que Deus pode, And we believe that God e Deus can, está disponível, and God will, e He Deus is quer able. realizar He wants to do milagres miracles também no nosso also tempo. in our time. Meus irmãos, Brothers and sisters, este é o nosso tempo. this is our time. Este é o tempo This is the time da igreja. of the church. Este é o tempo da intervenção de Deus. This is the time for God to intervene. Em Cabo Verde nós temos tido muito In desenvolvimento, Cape Verde, we have been changed. We have been growing so much. mas há vazio But espiritual. also, it's spiritual. It's Há uma empty. necessidade de alma It's a necessity of que souls só Deus é capaz de suprir. that only God can supply. Only God can help. E nós temos várias pessoas We have a lot of different people com dinheiro, with money, com estudos, with they smart, they're wise, com educação, they have education, gente vazia, but they're empty inside. procurando as igrejas And that's what happened in e the church. procurando a Yeah, intervenção. they're looking for de Deus. churches and looking for God to intervene in their lives. Eu tenho orado I've been praying para que Deus levante de novo a igreja. that God rises up the church once again. Somos uma denominação com 111 anos de existência. We're a denomination with 111 years of E minha existence. oração If my prayer, é que não percamos it's that we don't lose o foco no evangelismo. that focus in Jesus. Não percamos o foco nos That we don't perdidos. lose this focus in the E lost continuemos people alcançando and pessoas para continue Cristo. to get souls for Christ. Eu li a história I read a story de grupo of a group de cristãos da Inglaterra. of Christians in England, Irmãos que começaram há muitos e muitos anos atrás. brothers that started years and years ago. Tinham grande amor por Cristo They had great passion for God e pelo Evangelho. and for Christ and for His gospel. Saíam pelas ruas They were going out in the streets e pregavam a palavra de and they Deus would preach the word of God sem medo. with no fear. E a história nos diz que And the story tells us that os anos se passaram. the years went on Eles concentraram and they put their focus, a sua vida espiritual their life, their spiritual lives, mais na adoração, more in worship. voltados para eles próprios. They were just looking in for themselves. Perderam o foco They lost that focus das almas perdidas. of the lost souls.
Com o tempo, with time, aquele grupo se dividiu em dois. and that group split in two. Uns mais abertos The more open ones, e outros mais fechados, And there mais were- tradicionalistas. and some of them were more radicals or more closed. Já não permitiam a entrada de mais pessoas. They would not allow the entrance of more people. E hoje, And today, o que nós temos daquele grupo what we have of that group, são histórias do seu começo. those are histories of their beginning. São escritos They're written dos seus fundadores. of their founders, E pouco mais, and a little bit more quando perderam a paixão pelas almas when they perdidas. lost the passion for lost souls. Eu temo I fear que a Igreja do Nazareno that the Church of the Nazarene chegue a este ponto. gets to that point Pensarmos apenas na nossa boa to think história about the good times, the good history that we had, de começo fulgurante. of a beautiful beginning. De termos Dr. Brigi, To have Dr. Breezy, de termos João Dias em Cabo to Verde, have João Dias in Cape Verde, and de Cape Verde, termos vários pastores e missionários que desbravaram o campo, we had a lot of pastors and missionaries that they were in the field. de ficarmos tão impressionados com esta bonita história We're so impressed with that story, e de ficarmos imobilizados and we just were immobilized with para it, não fazer nada and we don't do anything else em relação à nossa geração. into relations to our generation today. Que Deus My God, may God desperte put that a cada coração de anxiety manhã. in your heart, Que diante da visão de Deus, that before the vision of God, cada um procure ser obediente each à one visão of de us Deus. should be obedient from God. Deus conta com cada um de nós. God wants us. He believes in us. Deus conta consigo. God wants you. Deus conta com o irmão. God wants you. Deus conta com a irmã. Para fazer uma mudança em sua God casa. wants you to change your own home. Para fazer uma mudança no seu local To de change trabalho. whatever you are at work. Para fazer uma mudança aqui, To nesta have a change comunidade. here in this community. Para fazer uma mudança To na have a América. change in Para fazer America. uma mudança To have change em Cabo in Verde. Cape Verde. Paulo Paul diz: says, sede fortalecidos no Senhor be strengthened in the Lord e na força and in the power do seu poder. and in O mesmo poder está disponível hoje. the à same igreja. power is displayable to us, is for us. O salmista Davi, Psalm David, in no Psalm, momento de aflição, disse: when he was afflicted, he said, ainda que um exército se acampe contra mim, even if the army goes against me, o meu coração não terá medo. my heart will fear not. Se a guerra se levantar contra mim, Whatever comes my way, mesmo assim eu terei confiança even though no I Senhor. will trust in the Lord. Hoje, no dia da adversidade, And on that day, Ele me ocultará no seu pavilhão He will put me under e His wings, levar-me-á sobre uma and He will rise me rocha. up in the rock. Temos desafios hoje We have challenges here que today podem ser vencidos that can be won se abrirmos o nosso coração a if we Deus open our hearts to e God. dizemos: Deus, faça em mim a tua God, vontade. do in my E eu life estou your disponível will. para cumprir I'm here to do a tua obra na what minha you vida want to do in e a my favor life. de várias outras vidas. Eu pergunto hoje, na conclusão do nosso culto, And as we close, I've asked you, que crente somos hoje? what are we today? Que igreja? What church we are today? Vivemos naquela intensidade da fase de riscos Do we live in that phase of risks, ou estamos na fase de proteção? or we're in the phase of protection? Que Deus não nos deixe ficar muito tempo nesta fase de proteção. We pray that God don't let us be in that phase of protection for too long. Saiamos deste lugar May we step out of that phase com a mensagem na nossa mente, with the message in our minds, mas com motivação do Espírito with no nosso motivation of the coração, Holy Spirit in our hearts para fazermos muito mais to do a lot more a favor in da favor nossa geração. of our generation. Eu creio na palavra And I believe in the Word of God quando diz: when it says, eu vim I came para que tenham vida so you can have life, e tenham vida and life em abundância. in abundance. Amen. Thank you. Vamos inclinar as nossas cabeças. Let us bow our heads.
Eu sei que hoje à tarde Deus já falou. I know this afternoon God has spoken to each one of us. Deus já ministrou de uma maneira God has ministered específica in a a vida de special cada um. way to each one of us. E lá no teu lugar, And you, in your place, vais fazer uma oração dizendo a Deus: just say, God, usa-me, use me, usa-me. use me. Eu sou um vaso I'm a à tua vessel. disposição. In your hands, and I'm available to you. Toma tempo e faz exatamente isso. Take time. Do that right now. Tell God you're available to be used of Him. Just tell. Não te distraias com mais nada. Don't be distracted by anybody or anything around you. Deus nos tem chamado para God mudar essa geração. He's called us to touch this generation. E temos uma geração jovem que está aqui. Temos uma geração que precisa olhar para Cristo. And there's a generation that is looking to Christ. Temos uma geração mais velha que tem andado com Cristo. Mature generation that's walking with Christ. E temos uma geração mais avançada And we have those most que experienced tem servido de ones exemplo para a that is igreja. being the example before us. Mas em todas essas fases, But in all nós these levels and these different phases, fazer alguma we coisa. need to be involved. We need to do something for the kingdom of God. Se estás disposto a fazer isso, fica Are de you pé, lá no willing? teu lugar. Are you willing? Would you just stand and say, Lord, I'm willing to be É isso. used of É you, isso. to be used by you? É isso. É isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos levantar todas as nossas vozes. Could we Pedir a just Deus que pray nos utilize and ask God to para use fazermos a you, mudança aonde that Ele you would nos be tem the colocado. change No nosso lar, agent, that you como would acabamos bring de the ouvir, no nosso change trabalho in your e job, in também your na sua home, igreja and que also se reúne aqui. in His church. Levantemos as nossas vozes em oração. Pai amor, nós louvamos nessa tarde por essa mensagem que chega, pelo desafio também que nos é dado hoje, de vermos o quanto a igreja tem feito em Cabo Verde, mas ainda há trabalho por ser feito, Senhor. E que possas usar a cada um aqui. Sabemos que as plantas dos nossos pés estão aqui, mas podemos continuar a trabalhar na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, mas também podemos continuar a contribuir para que a nossa igreja em Cabo Verde, no Brasil, aqui mesmo nos Estados Unidos, possa progredir. E, Senhor, há necessidade nos lares de cada um aqui. E te peço, ó Deus, que continues a confirmar no interior de cada um de nós o que é que nós podemos fazer, aonde é que nós podemos agir, o que é que nós podemos realizar para que a nossa geração seja mudada, para que a nossa família seja fortalecida, para que a nossa igreja seja uma igreja atuante, seja uma igreja vibrante, seja uma igreja onde o teu Espírito habita e libera e atua. Por isso, nesta tarde, Deus, eu te peço que toques na vida de cada um aqui. Cada um que se pôs de pé e está a dizer, ó Deus, eu estou pronto a colaborar com aquilo que eu tenho para a mudança da minha geração. Confirma esta mensagem no nosso espírito nesta tarde, Senhor. E que a tua paz, que a tua presença continue a trabalhar nas vidas e nas famílias de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Deus, por esse ministério. Tu nos tens colocado aqui com um propósito específico. Tu nos tens colocado aqui, Senhor, porque tens um plano para esta igreja realizar. Estamos conscientes, Senhor, que nada neste mundo vai nos separar do teu amor. Nada neste mundo vai nos separar daquilo que tu tens para nós. E ninguém vai fazer o trabalho que é cabido a nós. Por isso, ó Deus, capacita-nos, ajuda-nos, fortalece-nos e abra nossa visão para vermos o que é que tu tens para nós, Senhor, pela frente. Antevemos, como oramos à noite, grandes coisas acontecendo neste lugar. E tudo isso vai acontecer enquanto nós estivermos unidos. E tudo isso vai acontecer quando nós colocarmos a nossa mão no arado. Por isso, ó Deus, capacita-nos nesta tarde. Oramos agradecidos em nome de Jesus. E todos disseram grande amém. Amém. Podem se sentar.